O primeiro a falar foi Estênio Rodrigues Fernandes, ex-promoter da boate. O empresário contou que já havia ido em outros shows da banda Gurizada Fandangueira, também em Santa Maria, e presenciado o mesmo tipo de apresentação, com o uso de fogos no palco. E a gente afastou essas pessoas. Eu afastei as meninas. Falei, ó, se retire daí, saem, venham mais pra cá, porque tava chuviscando os fogos. Mas e pegou esses fogos o senhor? Não, em mim não. Eu me pego sempre pensando, porque alguma coisa me tirou daquela festa, naquela noite, e se eu tivesse lá e tivesse tido a oportunidade, eu teria lembrado dessa experiência negativa. Daqui, o senhor está falando do dia 27 Se eu tivesse de na janeiro. noite e eu tivesse visto isso, eu teria lembrado dessa experiência negativa que eu tive uma semana antes e eu teria, sim, alertado alguém. Um depoimento polêmico, já que Estênio teria saído da boate antes do incêndio começar. E mesmo assim, foi apontado como vítima pelo Ministério Público. A lotação da boate vai entrar no quesito que decidirá, por exemplo, o dolo eventual. E o argumento da acusação é a soma de 242 com 636, Sim, sendo que no 636 está o atual prefeito, o Estênio e mais tantas pessoas. William Machado, que é sobrinho de Elisandro Spor, afirmou que o tio era contrário à instalação de espuma na tentativa de conter ruídos. Segundo as investigações, o fogo teria começado no momento em que faíscas atingiram a espuma acústica de proteção da boate. Um gás altamente tóxico foi liberado, matando a maior parte das 242 vítimas. Sempre teve espuma nos caixas daqui. Nos caixas? Nos caixas, eu sempre me lembro. Nos caixas sempre teve. E era uma coisa que sempre incomodou muito o Kiko, eram essas espumas. Incomodava em que sentido? Por que motivo? No sentido que ele não gostava das espumas. Era uma coisa que esteticamente era muito feia, né? Não gostava pelo ponto de vista da estética? Exatamente. E eu me lembro até hoje que foi dado duas opções para o Kiko. Tá? Uma opção que era botar todo o forro da boate em espuma e a opção de fazer gesso. Que foi até nos dado como exemplo o antigo Boemia, que se não posso estar falando, mas acho que foi o mesmo porque eles fizeram o projeto também. Sim. Que todo o forro do Boemia, que era um pub que tinha lá na boate, tinha espuma. E o Kiko e deram as duas opções, né? E sendo que o gesso era muito mais caro, e foi optado por fazer o gesso porque esteticamente era mais bonito. E por isso que não foi optado por fazer espuma. Mas o projeto inicial era todo o teto de espuma. Porque a briga dele maior com os engenheiros, qual que foi? Cara, eu não quero espuma. Eu não quero espuma. E no final de tudo, depois de muita briga e tudo mais, qual que foi a resposta deles? Se tu não botar espuma, não vai resolver. Natália Daroshi, esposa do réu e também uma das sobreviventes da tragédia, falou na condição de testemunha de defesa. Ela disse que a instalação de espuma foi indicada por um engenheiro. Eu me recordo que quem fez a indicação das espumas foi o engenheiro Samir. E me recordo que as espumas foram compradas da empresa dele. Ele indicava e ele também vendia. Natália afirmou que a banda Gurizada Fandangueira não solicitou autorização ao marido para usar artefatos pirotécnicos durante o show. Eu sei que não houve essa autorização por uma postura que eu conheço do Kiko e porque eu estava lá na passagem de som. Tudo que ia ser apresentado era dito e feito ali, né, até para ajustar com o DJ, que era o técnico de som, o Sandro. E em nenhum momento foi solicitado isso, foi levado esse material. Eu estava lá o tempo todo, eu não vi isso. Eu estava com o Sandro na passagem de som o tempo todo. O Kiko também estava junto e não foi feita essa solicitação. O irmão de Marcelo de Jesus dos Santos, que também era músico da banda que se apresentava naquela noite, foi ouvido. Márcio de Jesus dos Santos disse que o uso de fogos era comum nos shows de várias bandas, mesmo em locais fechados. Para nós e para todas as bandas que tocavam, que não era exclusividade nossa, tinha mais um monte de gente que usava. E não sei se usa até hoje, porque eu nunca mais fui em festa.
Mas bandas de renome aqui de Porto Alegre, que iam tocar lá, usavam. O julgamento já é considerado o maior da história do Rio Grande do Sul. 20 pessoas já foram ouvidas. 8 testemunhas ainda vão falar, além dos acusados. O juiz Orlando Facchini Neto pediu agilidade nos questionamentos. Não é possível que a gente esteja num processo em que aparentemente só o juiz quer levá-lo ao seu desfecho. Vamos trabalhar, vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir as pessoas. Contenham-se. E que é isso? Há interesses relevantes em jogo aqui.